tema da mensagem de hoje é Outros Senhores. Senhor nosso Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome em todo o céu, em toda a terra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Me ajude a passar tudo aquilo que o Senhor tem para que eu passe, que cada um dos meus irmãos e irmãs receba a parte que lhe cabe no coração, tenha a vida transformada com confiança no Senhor. Nos ajude, Pai, a tomarmos propriedade da alegria que o Senhor separou para nós neste dia e sigamos assim, daqui para diante, com esta alegria todos os dias. Bechishua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: Outros Senhores. Vejam a expressão de tristeza do profeta ao relatar a dura realidade que nós temos vivido nessa terra desde os tempos antigos. Yeshayahu, Isaías, capítulo 26, versículo 13. Yeshayahu, Isaías, capítulo 26, versículo 13. Adonai, nosso Deus, outros senhores, além de ti, têm governado sobre nós, mas invocaremos apenas a ti pelo nome. Exemplos de violência, de hostilidade do governo desse mundo sobre a vida das pessoas têm sido publicados todos os dias, em todos os lugares, nas mídias sociais, TV, rádio. Mas eu gostaria de relembrá-los do que ocorreu na terra de Israel há exatamente um ano atrás. Em Shemini Atzeret, Simchat Torá, do ano passado, no dia 7 de outubro de 2023, em nosso calendário. Terroristas dentro da terra de Israel executaram 1.200 pessoas, entre elas mulheres, crianças e idosos, e fizeram 250 reféns. Membros da nossa família, nossos netos que estavam celebrando o Simchat Torá na região sul de Israel, tiveram que ser literalmente resgatados pelo nosso genro, enquanto muitas outras pessoas estavam sendo atacadas nas estradas com mísseis caindo no trajeto desse resgate. Um dia onde entramos em intensas orações, buscando pela proteção de Hashem, minuto a minuto, e só conseguimos ficar um pouco mais tranquilos quando nossos netos e o nosso genro chegaram em casa em segurança. Aquele dia, aquele 7 de outubro de 2023, abalou todas as pessoas no mundo que tem amor por Israel. Irmãos, existem leis e normas nessa terra e todas as pessoas, sem nenhuma exceção, são regidas por estas leis, estejam elas de acordo ou não. Recentemente, Hashem falou conosco sobre isso. As pessoas rejeitaram a lei de proteção dele, rejeitaram a Torá, as instruções que Hashem nos trouxe para nos manter com vida, em segurança,
E por este motivo, estas pessoas estariam sendo submetidas a viver por leis cruéis deste mundo, a serviço de pessoas dominadoras deste mundo que estão a serviço de Satã. Acordos realizados numa única mesa. Esta situação havia sido predita por Moshe e registrada na Torá. Vamos ler. Abram as escrituras, Devarim, Deuteronômio, capítulo 28. Devarim, Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler do 47 ao 52. Versículo 47 ao versículo 52. Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47. Vamos ler até o 52. Por não servirem a Adonai, seu Deus, com alegria e felicidade de coração, quando possuíam tudo, quando tinham prosperidade, Adonai enviará seu inimigo contra vocês, e vocês o servirão quando estiverem famintos, sedentos, maltrapilhos e necessitados. Ele colocará um jugo de ferro no seu pescoço, até os destruir. Sim, Adonai trará contra vocês uma nação de longe que os varrerá de sobre a face da terra como um abutre. Uma nação cuja língua vocês não entendem, uma nação de aparência ameaçadora, cujo povo não respeita, idoso, nem tampouco tem piedade dos jovens. Em muitos momentos da história do povo de Israel, eles passaram por situações de fome extrema, cuja origem são as maldições, porque as pessoas saíram da lei de proteção de Hashem. E isso está para ocorrer novamente, por causa da desobediência e da ingratidão das pessoas dessa terra para com Hashem. Todos nós já temos maturidade para compreender que Hashem não precisa fazer nenhum mal sobre as nossas vidas. Só o fato de nós nos afastarmos dele por não obedecer, nós já caminharemos nessa terra pela nossa própria sorte, com a imensa possibilidade de sermos assolados pelo inimigo das nossas almas, pelo maligno, pelo dominador desse mundo tenebroso. Ainda assim, Hashem, ouvindo as intercessões nesse mundo, ouvindo as orações do Mashir Yeshua e da Ruach, Hashem tem se levantado para que muitas pessoas nesse mundo não sejam completamente destruídas. Também nós podemos colher os resultados das transgressões que já vêm sendo praticadas há tempo pelos nossos pais. Rehavam, Roboão, filho herdeiro do trono de Sholomo, foi um exemplo disto. O rei Salomão, teve 1000 mulheres entre esposas e concubinas. Mas seu sucessor no trono de Israel foi Rehavam, filho de Naamá, uma estrangeira, amonita, conforme está descrito em Malachi Aleph, 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. Rehavam, o filho de Sholomo, estava reinando em Yehudá. Rehavam tinha 41 anos quando começou a reinar, e ele reinou durante 17 anos em Jerusalém,
a cidade que Adonai tinha escolhido entre todas as tribos de Israel, para que pudessem dar testemunho do seu nome. O nome de sua mãe era Naamá, a amonita. Sholomo se desviou da Torá, e Hashem, através do profeta, disse que o reino dele, Sholomo, seria dividido, mas que por amor a Davi, pai de Sholomo, Hashem não dividiria o reino de Israel no reinado de Sholomo, mas sim no reinado do seu filho herdeiro, Roboão, que teve oportunidade de se voltar para Hashem. Roboão também negligenciou as instruções da Torá e seguiu na direção, na confirmação da divisão do reino que ele havia herdado. Vamos ler Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 a 9. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 a 9. No entanto, depois de Rehavam consolidar seu reinado e tornar-se forte, ele, e com ele todo Israel, abandonou a Torá de Adonai, no 5º ano do rei Rehavam. Shishak, rei do Egito, atacou Jerusalém, porque eles tinham sido infiéis a Adonai. Ele veio do Egito com 1.200 carruagens, 60.000 cavalos e um exército inumerável, incluindo os Luvim, os Suquim e os Antíopes. Ele capturou as cidades fortificadas de Judá e então foi para Jerusalém. Então, Shemaiah, o profeta, veio a Rehavam e aos líderes de Judá que se tinham congregado em Jerusalém por causa de Shishak. E lhes disse: eis o que Adonai diz: porque vocês me têm abandonado, eu entregarei vocês nas mãos de Shishak. Em resposta, os líderes de Israel e o rei humilharam-se e disseram: Adonai está certo. Quando Adonai viu que eles se tinham humilhado, esta palavra veio a Shemaiah da parte de Adonai: porque eles se têm humilhado, eu não os destruirei, mas lhe concederei certa medida de livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Shishak. Entretanto, eles se tornarão seus escravos, de modo que vejam a diferença entre me servir e servir aos reis desta terra. Lamentavelmente e com tristeza no meu coração, eu digo: muito em breve nessa terra as pessoas saberão e entenderão o que significa realmente servir aos reis dessa terra e lamentarão. Mas prestem atenção no que aconteceu. Tanto o rei como o povo de Israel haviam se desviado da Torá. E um levante sem precedente ocorreu contra Israel. O texto descreve um ataque com 1.200 carruagens, 60.000 cavalos e um exército inumerável, incluindo diversos povos. E então o rei e o povo de Israel se humilharam. Correram para Hashem e pediram socorro. Para o Hashem, pelo arrependimento do povo, arrependimento do rei, mas parece que diante da face da morte,
as pessoas correm mesmo para Hashem. Porém, Hashem via muito além do que nós podemos ver ou até mesmo analisar. Hashem viu que ainda havia coisas boas em Yehudá. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 12. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 12. Depois que ele, o rei de Israel, se humilhou, a ira de Adonai afastou-se dele para não destruí-lo completamente. Além disso, algumas coisas boas ainda podiam ser encontradas em Yehudá. Irmãos, vez por outra eu ouço alguém perguntar: por que nós somos obrigados a servir Hashem do modo que ele deseja? Realmente estamos aqui, nesse mundo, nessa terra, para um propósito. Hashem nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui e, se decidirmos obedecer às instruções dele, poderemos conhecer Yeshua e entrar na presença dele, Hashem. E se caminharmos em santidade diante de Hashem, temos ainda a oportunidade de sermos cheios da Ruah. Hashem nos proveu de todas as condições que nós precisamos para isto. Nos concedeu um corpo, alimentos, água. Criou o mundo com um propósito de termos a oportunidade única de nos voltarmos para Ele, nos posicionando como um filho diante de um pai de amor. Estávamos perdidos, mas Hashem, através de Yeshua, nos concedeu a oportunidade de termos uma nova história, ainda aqui nessa terra, com efeito no porvir. Então não temos nenhum motivo para discordar, desconfiar ou até mesmo desobedecer às instruções de Hashem. Faça a prova, você, do amor de Hashem. Mas cuidado, para não colocar Hashem na prova, duvidando do que ele é capaz de fazer, porque Hashem é bom e tem o melhor para cada um de nós nessa terra. E ele não será maior ou melhor se nós obedecermos às suas instruções. Mas o benefício maior é nosso se estivermos no centro da vontade dele, Hashem, para nossas vidas. Nós dependemos de Hashem e tudo que mencionei já nos bastaria para obedecermos. E acrescento a tudo isso a nossa proteção contra o príncipe desse mundo, príncipe maligno, que só pode ocorrer se ouvirmos e obedecermos às instruções de Hashem. Essa é a nossa proteção. A Torá é a nossa proteção. Caminhar por ela, viver por ela, é a nossa proteção. Irmãos, nessa terra nós sempre trabalharemos para alguém. Você só precisa escolher para quem você vai trabalhar. Vivemos em plena produção o tempo todo. Não existe ações neutras. Não tem como você simplesmente ficar sem fazer nada. Porque se você escolher isso, ficar sem fazer nada, certamente você já será um peso sobre a vida de alguma outra vida. Então só precisamos decidir para quem trabalharemos. Se obedecermos à instrução de Hashem, edificaremos as obras dele nessa terra. Se não obedecermos, rejeitando a Torá, edificaremos as obras de Hassatã, do maligno. Ainda estaremos
expondo a nossa vida a terríveis e cruéis leis desse mundo. A escolha é nossa, pessoal e intransferível. Agora, ninguém é obrigado a obedecer a instrução de Hashem. Mas não podemos esquecer que em algum momento nós vamos responder pelas coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer, pelo bem ou pelo mal que fazemos por meio da nossa vida. Arua, o Espírito Sagrado nos convida para meditarmos e observarmos hoje, diante de tudo que a Torá nos orienta. Avalie sua vida. Também avalie o que ocorre ao seu redor, o que você espera, o que você acredita que acontecerá e o que está em curso para acontecer sobre a nossa nação, sobre o mundo. Será que percebemos que cada nova geração nessa terra, as coisas estão piorando? Se afastando de tudo que Hashem nos ordenou fazer para o nosso próprio bem? Nós temos duas leis e precisamos escolher por qual delas nós vamos seguir. A Torá da misericórdia, com a lei do amor, nas mãos de Hashem através de Yeshua, ou a Torá da justiça, com a lei da dor, nas mãos de outros senhores dessa terra, no comando de Hassatan. Infelizmente, a maioria das pessoas estão depositando sua esperança e vida nas mãos dos senhores dessa terra. E eu digo com tristeza, essas pessoas conhecerão uma lei extremamente arbitrária, onde tudo na vida humana estará cadastrado, computado, observado, acompanhado e dirigido por estas lideranças a serviço de Hassatan. E isto já começou. Estamos por enfrentar dias realmente difíceis, porque muitas pessoas têm rejeitado a Torá da misericórdia, a Torá do amor de Hashem. E assim o mundo está mergulhando no seu mais profundo caos, onde tudo será dominado pelo mal, com pensamentos, comportamentos, procedimento, falácias maldosas, conduzindo as coisas que já estão ruins a ficarem muito piores. Medite sobre isso. E você mesmo descobrirá o que está por vir sobre toda a terra. Observe ao seu redor. Você mesmo vai chegar a esta conclusão do que está por vir. Mas lembre do que Hashem falou. Algumas coisas boas ainda podiam ser encontradas em Yehudá. Nós podemos ser esta porção de coisas boas que ainda existem sobre essa terra, onde o peso da ira de Hashem poderá ser aliviado, inclusive sobre a vida de pessoas que nós amamos, por causa da nossa humilhação diante de Hashem, por causa da nossa compreensão de que antes do retorno do Mashiach Yeshua, virá primeiro um representante do príncipe desse mundo tenebroso, e será vital que não tenhamos nada dele em nós. Para quê?
não sejamos destruídos com ele. E eu acredito que se agirmos assim, em obediência às instruções de Hashem, com confiança nele, provaremos do favor dele sobre nós, da mesma forma que ocorreu com aqueles que estavam em Yehudá e temiam o nome sagrado de Hashem. Sejamos fortes para enfrentar, sem desistirmos, as leis complexas, situações difíceis, até que venha o verdadeiro rei de toda a terra, Maranata. Maranata. Israel havia se desviado dos caminhos de Hashem e caiu direto nas mãos do poder do Egito. E quando foi confrontado por Hashem através do profeta, diante da iminente destruição, eles clamaram a Hashem, que os ouviu. Se levantou e veio para socorrê-los, e assim eles foram preservados daquela destruição. Para nós fecharmos, o que está por vir sobre toda a terra é muito pior do que aquilo que estava para acontecer sobre o povo de Israel naquela época. Mas, para aqueles que clamarem a Hashem, estes serão preservados. Porque é isso que está escrito. E a palavra de Hashem é verdadeira. Irmiyahu, Jeremias, capítulo 23, versículos 7 e 8. Irmiyahu, Jeremias, capítulo 23, versículos 7 e 8. Portanto, diz Adonai, chegará o dia em que o povo não mais jurará, como vive Adonai, que trouxe o povo de Israel da terra do Egito, mas, como vive Adonai, que trouxe os descendentes da casa de Israel, da terra do norte, de todos os lugares para onde os levei. Então eles viverão na própria terra. Aleluia! Então confiemos nessa promessa, porque depois disto, a promessa que temos é que ficaremos como quem sonha. Um bom futuro esperando por nós depois desse tempo difícil, onde todas as pessoas nessa terra passarão por duras provas. Sejamos nós, cada um de nós, aprovados em todas elas diante de Hashem. De qualquer forma, este não será o nosso fim, mas será um novo recomeço. O meu desejo é que ninguém tenha nenhuma perda, mas se tivermos alguma, mesmo na dor do luto, sejamos fortes para prosseguir adiante, em frente, sem recuar, com confiança em Hashem através de Yeshua, com a certeza de que teremos uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, abatido. Seremos chamados carvalhos de justiça, plantados por Hashem, para a glória do seu santo nome, como está descrito em Yeshayahu, Isaías, capítulo 61, versículo 3. Infelizmente, nós não temos como chegar nesse ponto sem que as pessoas nessa terra recebam o resultado das suas próprias más escolhas. Uma escolha de rejeitar a Torá. Uma escolha de não reconhecer Yeshua como o Mashiach de Israel, que já veio e está retornando. Irmãos, há uma grande batalha se formando no horizonte próximo. Mas existe uma grande recompensa para cada um de nós que resistirmos com confiança no Senhor. Que suportemos com honra
de forma destemida, de pé, este curto período de tempo, de tribulação, até que todas as promessas de Hashem se cumpram e que o nosso rei retorne, reúna os seus eleitos de todos os cantos da terra e assuma o seu trono para comandar essa terra da cidade de Jerusalém. E a cada dia nós estamos cada vez mais próximo desse dia. Tenhamos força e resistamos servindo a Hashem com amor, obedecendo suas instruções, testemunhando com o nosso correto proceder, com o nosso estilo de vida, sobre o Mashiach Yeshua em todos os lugares que nós estivermos, o tempo todo. Em um dia como este, Shemini Atzeret, Simchat Torah, no ano de 2023, passamos por uma terrível dor no nosso coração. Mas em um dia como este, possivelmente, no futuro em breve, veremos a diferença entre aquele que serve a Hashem e aquele que não serve. E só pelo fato de estarmos com o Senhor, só pelo fato de estarmos na presença do Senhor, todo o nosso trabalho será recompensado. Além de todas as demais coisas que o Senhor deseja acrescentar na nossa vida. Porque Ele é bom e tem o melhor para cada um de nós. Sejam fortes, confiem em Hashem, vivam pela Torá do amor, Torá da misericórdia, sejam um testemunho com o proceder da sua vida, refletindo a vida do Mashiach, e em breve o rei voltará. Esperem, confiem, perseverem de pé, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hag Sameach. Se o Senhor permitir vivermos, estaremos aqui de volta com vocês ao amanhecer para o serviço de Shaharit, com transmissão pela internet a partir das 10 horas da manhã. Teremos o nosso Simchat Torah, a alegria da Torá, e uma mensagem especial, uma outra mensagem especial desse dia solene. Estão todos convocados. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, alertado, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos permitido ver com os nossos próprios olhos. Nós clamamos a Ti, perdoa nossos pecados, nos ajude a voltarmos para o Senhor e, Pai, não nos deixe nos perder com a nossa agenda extremamente atarefada, acreditando, Pai, que sem o Senhor nós podemos edificar alguma coisa nesse mundo, porque nós não podemos. Ainda que com uma boa intenção, um bom desejo no nosso coração, ainda que num trabalho nobre, sem o Senhor, sem o Teu amor, é tudo em vão. Nos ajude a termos compreensão disso e organizarmos a nossa agenda para incluir o Senhor como prioridade na nossa vida, porque o Teu desejo é nos guardar, nos proteger, nos ver crescer e não ser assolado pelo mal que se levanta para destruir as pessoas nessa terra, com enfermidades, com propostas de soluções que têm trazido problemas ainda maiores sobre a vida das pessoas, entre tantos outros enganos. Mas o Senhor não tem isso para nós. Nos ajude, neste dia de alegria, a tomarmos propriedade da alegria que o Senhor separou para nós.
e desenvolvermos um estilo de vida estruturado nas instruções da Tua Escritura Sagrada. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Fica conosco, nós dependemos do Senhor. Até o ar que nós respiramos, Pai, nós dependemos de Ti. Fica conosco. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja.